Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia que você que está aí do outro lado, nos assistindo neste momento. Hoje estamos aqui no monte, mais uma vez, com essa bela e linda paisagem, né? E eu vim aqui especificamente nessa manhã porque tem uma palavra para compartilhar com você. Eu confesso que eu passei a semana toda meditando nessa palavra, meditando, orando, buscando uma direção, porque eu espero que essa palavra fale com você o tanto que ela falou comigo. E se de alguma forma, de alguma maneira, essa palavra falar com você, comente ela aí, né? Escreva aí nos comentários o que ela falou para você, o que ela... Enfim, compartilhe aí conosco o que essa palavra falou na sua vida, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Pessoal de Portugal, muito obrigado porque vocês têm sido bênção em nossas vidas, tá? Pessoal da África, de Moçambique, de Angola, essa semana eu recebi algumas mensagens de lá. Pessoal do Japão também, que Deus abençoe vocês aí. Graças a Deus que essa palavra está cruzando o oceano e está alcançando outras nações. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, meu irmão. O que eu quero compartilhar com você não é uma coisa assim astronômica ou que novidade. Não, é uma palavra simples, né? E eu quero compartilhar contigo. Diz aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 9, diz assim: Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: Vem para fora e põe neste monte perante a minha face, pois eu vou passar ali. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, por que eu disse para vocês que essa palavra falou muito comigo? 2 versículos. Mas para que possamos entender o contexto, a primeira e a segunda pergunta é a mesma. Elias, o que você está fazendo aqui? E é isso que me chamou a atenção nessa semana, meus irmãos. Por quê? Porque essa pergunta tem ecoado no meu coração também. Essa pergunta tem... Eu tenho feito essa pergunta, muitas vezes. E às vezes eu me pego perguntando, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar, nesse trabalho, nesta cidade, neste estado, né? Porque, na verdade, se dependesse de mim, eu já não estaria mais aqui nessa cidade ou nesse estado. Estaria morando em outra cidade, em outro estado. Mas a palavra do Senhor nessa manhã é clara conosco. É uma pergunta que foi feita para Elias lá dentro daquela caverna, onde ele estava fugindo. E o Senhor foi bem claro com ele: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui não é o seu lugar. Eu não chamei você para estar aqui neste lugar. Só que a resposta de Elias, meus irmãos, é que ficou um pouco
aquém da minha imaginação. Porque a resposta dele foi muito vaga. Senhor, os teus filhos fizeram isso, fizeram aquilo, derrubaram os altares, mataram os profetas. E tadinho de mim, Senhor. Só ficou eu. Elias, então, como é que eu vou te explicar o que Deus falou para mim? Elias se fez de coitadinho. Ah, Senhor, coitadinho de mim. Mataram todos os profetas a Israel, só ficou eu. Muitas vezes, irmãos, nós agimos dessa forma. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós nos colocamos nessa condição de coitadice, né? Nos minimizamos perante o Senhor. Elias falou para o Senhor, Senhor, mataram todos os profetas lá. E só ficou eu. E Deus fala para Elias, Elias, você tem certeza do que você está falando? Ou do absurdo que você está falando? Faz o seguinte, Elias. Fica aqui na entrada da caverna, porque eu vou passar por ali. E você vai ver o que vai acontecer. E a palavra do Senhor diz que de repente veio um vento muito forte, mas o Senhor não estava no vento. De repente veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. De repente veio uns raios, uns trovões, enfim. Vieram tantas coisas que abalaram, houve um abalo sísmico naquele lugar. E às vezes, meus irmãos, nós como Elias, queremos isso. Né? Queremos agitação, queremos movimento, queremos o bam bam bam, mas o Senhor não está ali. A palavra do Senhor foi clara. De repente veio uma voz mansa e suave, bem calma. E veio a pergunta de novo para Elias, Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que de repente nós estamos precisando disso. Muitas vezes, alguma coisa muito forte para abalar as nossas estruturas espirituais. Outras vezes precisamos de um vento forte, de alguém para nos dar uma chacoalhada, para acordar para a vida. Outras vezes precisamos, sei lá, ver uns raios caindo aí perto de nós, para a gente poder despertar. Mas na maioria das vezes, e eu creio que seria 99% das vezes, precisamos ouvir isso aqui, irmãos. Ouvir a voz mansa e suave do Senhor falando conosco. O que está acontecendo com você? O que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo isso? Já parou para pensar nisso? Mano? Foi que eu passei a semana toda pensando nisso, Senhor. Eu por mim, Senhor, não queria estar aqui. Eu por mim, eu queria estar em outro lugar, outro estado, outra cidade, enfim. Mas imagina você. Talvez se eu estivesse lá em outro estado, eu estaria com a cabeça, o pensamento, o coração aqui. Isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Talvez muitas vezes, outras vezes. E eu estava pensando nisso, meditando nisso nessa semana, meus irmãos. E olha o que a palavra do Senhor nos diz. Eu gostei tanto desse versículo, irmãos. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Não saindo desse contexto, mas ouça o que nos diz a palavra aqui. Olha só, Mateus capítulo 28. Deixa eu achar aqui mesmo. Aliás, capítulo 11, perdão, e versículo 28. Olha só aqui. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é
é leve. Elias estava cansado. Elias estava se sentindo oprimido ou, quiçá, deprimido. Ele estava sofrendo uma perseguição brutal. Jezabel queria cortar o pescoço dele, cancelar o CPF dele. E ele foge com medo. E vai se esconder onde? Dentro de uma caverna. Mas o Senhor aparece para ele e pergunta: o que você está fazendo aqui, criatura? E a resposta dele: ai, Senhor, coitadinho de mim. E olha o que nos diz a palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, meu irmão, muitas vezes não é no barulho, na bagunça, enfim, fora da vontade de Deus que você vai encontrar aquilo que você quer. É na voz calma, suave, mansa, humilde do Senhor que está aqui. É aqui que você vai encontrar descanso para a sua alma, para o seu cansaço, para a sua opressão, para a sua depressão. É ouvindo a palavra do Senhor, é lendo, é meditando na palavra do Senhor. Porque senão você vai passar a vida toda como Elias estava, correndo, fugindo, achando que as coisas de Deus vão ser naquele negócio, naqueles momentos explosivos, nos terremotos, nos sacudindo aí. Não. As coisas de Deus. O Senhor está dizendo, não, está aqui, ó. Encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É ali que o Senhor está. Na mansidão, na calma. Quando o Senhor termina de falar com Elias, fala: não, Elias, eu acho que você está enganado. Não ficou só você, ficaram mais de 7.000 pessoas lá que não dobraram os joelhos. Ficaram pessoas lá que estão orando muitas vezes até por você. Talvez os seus pais estejam aí intercedendo por você, a sua família, a sua esposa, seus filhos, a sua igreja. E você achando que Deus esqueceu de você. Ah, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou, coitadinho de mim, eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho. Não, meu irmão. Aquela pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Ela chegou até você também. O que você está fazendo aí? Por que você não toma uma atitude? Por que você não toma uma posição? E comece a caminhar na palavra do Senhor. Exatamente, irmãos. Para que não tenha que ouvir novamente essa pergunta: o que você está fazendo aí? Talvez as dúvidas que eu tive durante a semana seja a sua também. Meu Deus, eu quero ir embora daqui, eu quero recomeçar minha vida em outro lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho planos de fazer. Mas você já perguntou para o Senhor é da sua vontade? Elias estava com essa dúvida. E quando o Senhor fala com ele: ah, Senhor, tadinho de mim. Ah, Senhor, pobrezinho de mim. Já passou por isso? Eu já passei, eu sei do que eu estou falando para você. Olha só o que diz aqui. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas. Depois veio um terremoto. Depois um fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. O que você está fazendo aí? Por que você está fazendo isso? Por que você não consultou a palavra do Senhor antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma atitude? Não sei o que estou dizendo, não. Aqui são as palavras do próprio Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele ainda faz mais um convite ainda. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde.
e encontrarei descanso para as nossas almas. Dá um passo em direção a Deus. Dá um passo em direção ao Senhor. E para de ficar fugindo da presença do Senhor. Elias estava fugindo. Para de se vitimar perante o Senhor. Ah, Senhor, coitadinho de mim. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Fulano, ciclano, beltrano sabe mais do que eu. Não, Deus está contando com você. Deus estava contando com Elias aqui. Elias, olha, levanta, come, fortalece, porque você vai ter que voltar. A obra ainda não acabou lá. Tem muita coisa para você fazer naquele lugar. Para de ficar dando uma de vítima. Levanta, sacode a poeira aí, meu filho, porque nós temos muito trabalho para fazer. Aquela mesma voz, calma e suave, que falou com Elias, talvez esteja falando com você nessa manhã. Já parou para pensar nisso? Eu queria continuar, mas em uma outra oportunidade eu vou continuar essa palavra com você. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te guarde nesse dia. Que Deus possa falar no seu coração. Que o Espírito Santo possa estar aí ajudando você a sair dessas dúvidas diante do Senhor. Acredite, não é no fogo, não é no terremoto, não é nos trovões. Deus vai falar com você de uma forma clara, coesa, concisa, que você vai entender. Uma voz mansa e suave. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus, um abraço, em nome de Jesus.